Boa noite, você que vai nos ouvir, vai assistir essa live. Você é muito bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso Pod Cristo. Cristo não tem pó, mas aqui é o nosso Pod Cristo. Seja muito bem-vindo e quero já te agradecer porque você vai assistir um dos melhores podcasts da cidade. E hoje nós temos um convidado especial, uma convidada especial, que é a Samela, que ela é advogada e ela vai se apresentar aqui, fechou? Tamo junto e que você possa ser muito abençoado aqui nessa noite, fechou? E você também que vai ver o vídeo depois, que você possa receber essa mensagem aí. Mas vai ser legal. Seja muito bem-vindo. Compartilhe com seus amigos aí para mais um Pod Cristo nosso. Fechou? Samela, se apresenta aí para falar conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Cristo. Obrigada. E fica à vontade. Eu agradeço. Mesa é sua. Agradeço pelo convite de participar aqui do Pod Cristo, tá? Eu acho que muito legal essa iniciativa de vocês. Tá trazendo, né, experiências e compartilhar aqui dicas, tudo mais. A gente assistiu da semana passada, foi muito bom também. Obrigado. E gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa aqui do Pod Cristo. Bom, meu nome é Samela, eu tenho 28 anos, sou formada em Direito. Eu atuo na advocacia já vai fazer 4 anos esse ano. E relativa à palestra O Destravar, eu vou falar a respeito de educação financeira, que é uma área que eu já sofri demais na minha vida, que eu já penei demais, e que eu era uma pessoa totalmente consumista, atolada em dívidas, e o tanto que ganhava, gastava, e ainda gastava o cheque especial, e ainda gastava o cartão de crédito, e era uma bola de neve a minha vida. Depois que eu comecei a estudar sobre educação financeira e comecei a aprofundar nesse assunto, eu mudei os meus hábitos e hoje eu não devo da forma, na verdade, minhas dívidas são programadas, eu devo porque realmente eu programei dentro do que eu posso e invisto, que é algo que eu nunca pensei que eu poderia fazer um dia. Certo. Então, assim... antes, na verdade, nós sempre pensamos que investir é algo de gente rica, milionária, que uma pessoa que ganha pouco, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, nunca pode investir na vida, na verdade. E isso não é uma verdade, né? Você pode investir com R$100. Se você tiver R$100, você baixa uma corretora, por exemplo, uma Moldal Mais, você coloca ali no Tesouro Selic. Se você colocar uns R$100 por mês durante tantos anos, aquilo ali vai gerar um juros composto, uma renda passiva. Então, você não precisa de muito para investir, né? Verdade. Olha, a Samela, ela vai ser uma das palestrantes do nosso olha só, do destravar de uma vida abundante. E para você ter uma vida abundante, você precisa entender sobre organização de finanças. E ela vai compartilhar isso com a gente lá. Isso aqui é só um trechinho daquilo que ela vai falar para nós. E nós vamos começar aqui jogando algumas perguntas para ela estar respondendo, estar tirando a dúvida do pessoal aí. E a nossa dúvida também. Fechou? Anderson, você quer começar, mano? Já fazendo as perguntas para ela. E vou passar a bola para você. É nóis. Uma das perguntas que eu tenho... Primeira pergunta, né? Quem é a Samela? Quem é a Samela? Quem é você? Nossa, que pergunta difícil. Bom, a Samela é uma mulher de 28 anos que se encontrou hoje, né? Legal. Eu entendo que hoje eu entendi minha identidade em Jesus. E é uma pessoa que amadureceu, que com o passar dos anos, hoje está colhendo muita coisa que plantou arduamente no passado, e hoje está conseguindo colher um pouco, e está plantando ainda, porque ainda creio que Deus ainda tem muito mais para nós. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, né, de falar assim, qual o seu maior título, qual a sua função, né? Eu falo, eu sou imagem e semelhança de Deus.
porque nós não somos uma função, uma atividade. Verdade. Né? Nós somos o que nós somos, nós não somos algo que tem que ser feito, nós já somos alguém em Deus. E é isso que eu entendo que foi a minha maior mudança, que foi entender quem eu sou em Jesus. Porque depois que eu entendi quem eu sou em Jesus, eu sei onde eu posso recorrer, eu sei onde eu posso chorar, eu sei onde eu posso clamar. E Jesus, para mim, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida da minha família e pela vida do meu esposo, que através do meu casamento eu me aproximei muito de Jesus, muito, muito. Minha vida, eu tinha uma vida assim com Jesus, mas era uma vida meio fria, meio assim, né? Foi depois do meu casamento que meu esposo ele conseguiu incendiar isso dentro de mim. E eu sou muito grata a Deus por isso. Legal. O que você diria, por exemplo, não tem como separar a sua identidade em Cristo de quem você faz ou que você é? Acaba que nós entendemos que primeiro você é ser, fazer e ter. Numa questão de você diz agora, né, quem você é em Cristo, e você falou o que você faz. Mas você acredita que a questão do seu mindset, ela hoje é diferente de quando você simplesmente era só cristã, todo mundo é cristão, mas muitos não sabem a identidade cristã. E depois da identidade cristã, tem aquela identidade de saber os seus poderes, saber quem é você. Às vezes nós vivemos uma vida cheia de bloqueio. E você conseguiu desbloquear algumas áreas da sua vida para desenvolver mais ainda o seu desenvolvimento pessoal? Sim. Um dos bloqueios maiores que eu tinha é a timidez. É mesmo? Timidez. Eu era uma pessoa que, mesmo trabalhando na área que eu trabalho e fazendo o que eu faço, extremamente tímida, insegura também. Essa segurança de sentar e falar, eu não tinha. Então, eu acredito que foi através de um desbloqueio emocional mesmo ali, que eu consegui hoje estar aqui falando, estar aqui, assim, tendo alguma segurança para falar alguma coisa, né? Mas eu entendo que também através do Espírito Santo, que eu orei para isso. Que bênção. E eu busquei não ser mais tímida, né? Porque estava me travando muito. Entendi. Não tem como você fazer as coisas com vergonha. Você tem que ser sem vergonha mesmo. Você tem que colocar a cara e vamos trabalhar e vamos correr atrás, porque se você ficar lá atrás escondido, ninguém vai te ver, né? E eu acredito que o maior desbloqueio foi esse. Na verdade, estou trabalhando nisso ainda, mas eu acredito que foi o maior até hoje, foi esse. Cara, você falando isso aí, eu lembrei que eu era um cara que, meu Deus, pensa num cara tímido. Isso para mim era horrível. Eu me lembro da minha primeira reunião que eu participei, uma reunião da igreja nas casas, e você falou a respeito da timidez. Meu Deus, eu não queria nem que ninguém chegasse perto de mim, porque eu era um cara muito fechado. E eu falei, meu Deus, eu preciso mudar isso. Eu lembro que no mesmo dia dessa mesma reunião, uma líder lá pegou e falou para mim assim, cara, você precisa, fala alguma coisa aí, se apresente. Eu falei, meu Deus, nunca mais eu volto nesse lugar, porque ela me arregaçou aqui. Como assim? Eu vou falar de mim aqui, e minha vida naquele tempo era uma vida bagunçada. Eu falei, como eu vou me expor nesse lugar? Então eu tinha muita vergonha de mim mesmo, da minha própria pessoa. E isso que você falou é muito importante. Às vezes tem muitas pessoas, você que nos assiste, que tem um problema de timidez e tem um problema de autoimagem, ou até um bloqueio com necessidade de aprovação. Isso vai quebrar barreiras, porque ela venceu. Ela acabou de falar aqui que ela venceu isso, e ela está vencendo dia após dia. Ou seja, isso é uma luta diária. Isso não aconteceu só comigo, só com ela ou só com o Anderson. Isso acontece com todo mundo. Isso é um processo para você se livrar desse bloqueio de autoimagem, esse bloqueio de necessidade de aprovação. Ou seja, isso é um processo.
E eu achei muito jóia você aceitar esse desafio de estar aqui com a gente. A gente caminha junto e eu conheço muito a Samela. Nossa, eu era muito tímida, eu não conseguia gravar um stories, e a gente desafiando sempre ela. E ela aceitou esse desafio, eu fico muito feliz. Você está se saindo muito bem, né, Anderson? Para quem tinha esse bloqueio, você está saindo muito bem. E eu te agradeço por você estar aqui trazendo expondo a sua vida, expondo aquilo que você tinha de bloqueio emocional para pessoas aí, tá ajudando essas pessoas. E a minha pergunta que eu tenho para você também é a respeito da advocacia. Como que foi esse processo de você estudar para poder passar no OAB? Porque tem muita gente que elas não conseguem porque tem muito medo. Elas já vão com a cabeça de achando que isso é muito difícil, eu não vou conseguir passar nessa prova, e às vezes isso é um sonho para aquela pessoa e ela mesma acaba impedindo que ela realize esse sonho. Conta um pouco para nós como que foi esse processo de estudar para você passar nessa prova da OAB, que é tão temida por muitas pessoas que têm esse sonho, mas tem medo de estudar, tem medo de avançar nessa área. Conta um pouco para a gente. Essa é uma pergunta que eu ouço muito, desde que eu passei, eu ouço muito essa pergunta. Tanto que eu fiz um e-book com as dicas que eu dei, que as dicas que eu coloquei, que eu segui para eu passar na OAB, né? Se alguém que estiver assistindo e for formado em Direito e quiser acessar, é só entrar no @manualdoabeiro, que é o Instagram. Lá eu compartilho dicas sobre o OAB, tudo, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas. E por conta disso, as pessoas perguntam, e eu penso assim, tem advogado que não gosta de ajudar o outro, né? Gente, a pessoa ela vai estudar, ela vai passar, independente se você ajudar ou não, e ela vai ser um advogado e ali você ganha um parceiro, se você ajudou ele de alguma forma. Então, assim, se você não ajudou, se você deseja o mal, você perdeu um parceiro e acabou. E eu penso que se você ajuda, você é ajudado, né? Cara, isso é muito importante que você falou. As pessoas olham muito para a concorrência e esquece que tudo isso é uma parceria, cara. Ninguém é melhor do que ninguém. Pede a oportunidade, Anderson. Porque é o seguinte, o que acontece? Você pode compartilhar as experiências uns com os outros para poder estar ajudando. Às vezes você não gosta de atuar em tal área da advocacia, mas tem vários. Muito amplo. É muito amplo, é isso que ela falou. Ou seja, isso é terrível, ouvir isso, de saber que pessoas não estão dispostas a ajudar o próximo a realizar um sonho, a participar de algo que é tão importante na vida do ser humano, que a advocacia é algo importante, ela vai te ajudar no seu processo, na sua vida. Entende? Então, isso é muito ruim ouvir isso, porque é complicado. Você, às vezes, está destruindo o sonho de uma pessoa, porque não quer compartilhar e não quer ajudar. Inclusive, Hugo, eu recebi, quando eu estava nesse processo de estudar para a OAB, um certo advogado chegou em mim e falou, você não vai passar. Porque a esposa dele tentou vários anos e não conseguia. E ele falou para mim, você não vai conseguir. Em contrapartida, tinha outro que falava, não, escuta não, você vai dar conta. Só que eu peguei essa palavra dele como desafio. Né? Hoje eu entendo por que Deus permitiu ouvir isso. Porque eu desafiei de uma forma que eu quis passar só para provar que eu ia conseguir, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, o OAB é responder questão. Na primeira fase são 80 questões e você tem que acertar 40. 40 você vai para a segunda fase. E no meu processo de estudo para a OAB, eu resolvi umas 300 questões da OAB antiga. Porque você tem que ter uma prática de resolver questão para você fazer uma prova. Qualquer prova. O fato da pessoa sentar na cadeira e responder um monte de questão, já deixa ela nervosa. Ela lê, ela sabe o conteúdo, mas ela fica nervosa, ela não consegue. Dá agonia de ficar sentado. E aí a pessoa ela não consegue por conta de nervosismo mesmo. E aí, qual a forma de você vencer isso? Todo dia resolve umas 10, 20 questões, seu corpo vai acostumar. Você vai sentar, vai ficar 5 horas resolvendo questão, você vai achar aquilo ali normal. Porque seu corpo acostumou. Eu conheço gente muito inteligente, muito, assim, anos no direito, que não tem OAB. Chega na prova,
fico muito nervosa. Não consegue resolver. E eu acredito que uma forma de vencer o nervosismo é esse. É você resolver, praticar. É prática, não tem como fugir. Você conseguiu fazendo, testando. É testando, é fazendo. Praticando. Como é que você escolheu o direito, a profissão? Então, assim, cara, podia ser advogado, você podia ser médica, muitas profissões. Por que você escolheu o direito? O que te fez escolher essa profissão? Então, o direito me escolheu. Eu, na verdade, queria fazer odontologia, desde sempre, quis fazer odontologia. Eu fiz 2 anos de cursinho preparatório para passar em odontologia. É mesmo? Eu terminei o ensino médio, fiquei 2 anos fazendo cursinho, porque eu queria fazer na UFG de Goiânia. Entendi. Queria lá. Porém, nas provas que eu fiz, eu não passava. Não passava, é muito concorrido. E aí a minha mãe chegou em mim e falou assim, por que você não faz direito aqui em Caldas? E vai tentando, continua tentando odontologia. Aí eu falei, nossa, direito na universidade daqui de Caldas, eu era super contra essa universidade daqui. É mesmo? Por preconceito bobo mesmo que a gente tem. E aí minha mãe, não, vai, só pra você não ficar parada. Faz pra você não ficar parada. E eu fui, então tá bom, eu fiz minha matrícula. No primeiro dia de curso, primeiro dia de aula, eu falei assim, não quero outro curso. Não sei, me encantei com o direito, me encantei com tudo, amei a primeira aula. E ali eu não parei, eu continuei. Eu fiquei até... terminei o curso e, graças a Deus, nunca fiquei de prova final, porque eu já queria acabar com isso logo também. Mas, assim, é um curso que eu me identifiquei desde o início. O que te levou a pensar em odontologia? O que te levou a pensar? Olha, eu acho que o fato, assim, de ter alguém lá da minha família que entendi. E pelo fato que eu achava, assim, chique, né? Basicamente. Hoje eu não me vejo, porque eu tenho pavor de sangue, tenho pavor de... Vou em dentista, assim, último caso... E você queria ser dentista, né? Odeio e tem favor. Eu detesto médico. Eu vou, assim, em último caso mesmo, que não tem como fugir, eu vou. Entendi. Mas eu não tenho um motivo, acreditava que era assim, que eu ia ganhar dinheiro, basicamente, mais por conta do financeiro mesmo. Porque, assim, como eu sou uma especialidade minha é desenvolvimento pessoal, eu percebo que você tem um poder que você tem, a mente criativa, você raciocina muito bem, e realmente era mesmo para ser direito. Assim, eu não sabia disso. Você não sabia disso. Mas realmente, porque tem pessoas que escolhem a profissão, muitas pessoas formam uma profissão e não é feliz aquela profissão. Não é. Porque ela vai de acordo com a minha cabeça dela, igual, né, vai ter dinheiro, né? Fulano fez, a minha família fez. Bom que você escolheu o direito, porque realmente um dos poderes que você tem é a criatividade. E aí, criatividade, imaginação, raciocínio rápido. Então, com certeza, você ia estar saindo muito melhor. Por que você passa na OAB, você passa tão rápido e as pessoas... Como que você consegue? Porque você está ativando o seu dom. Você nasceu com isso. Só que as pessoas, às vezes, acham que não, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Mas como você já estava atuando no seu dom, que você gosta, você percebeu, seu cérebro entendeu na hora. É isso que eu gosto. Aí você falou, de cabeça, mano, eu vou embora. Isso, entrei de cabeça. É porque realmente é esse você tem um poder de raciocínio muito forte, intelectual, inteligência, entende? Muito obrigada. Então, assim, é bom que você já escolheu uma área na qual parte da sua identidade é essa. Você é uma pessoa intelectual, né? Então foi bom. Se você fosse doutora na odontologia, dificilmente você está muito feliz nessa área. Porque você conhece pessoas que já cursaram faculdades e não são felizes naquela área, né? Não se completa. Justamente por causa disso. Às vezes a pessoa escolhe baseado em família, baseado em dinheiro, né? E você conseguiu ativar aí seu dom. Sim, eu gosto muito, eu amo minha profissão. Nossa, eu acho
Eu não tenho problema nenhum em ter vários clientes, vários processos. Às vezes eu tô assim num dia, aquele tanto de coisa para fazer, aquele tanto de serviço. Aí eu acho o máximo, eu não fico tranquila. É porque você gosta. Eu acho que é interessante essa parada. Quem faz o que gosta, ele ganha dinheiro. Só que ele nem percebe que tá trabalhando. Eu faço assim, eu gosto, eu gosto muito. Eu acho que é o massa da vida isso. Porque tem muita pessoa que entra em depressão, tristeza, porque não faz o que gosta. E aí coloca a culpa no patrão, no juiz, coloca a culpa em todo mundo, porque ela não faz o que gosta, né? Então, bom que você escolheu a área que você gosta, da sua já personalidade, que é bem intelectual, e por isso está dando certo, acredito. E claro, né, Deus já tinha escrito isso para você já antes da fundação do mundo. Mas interessante é que muitas pessoas, elas têm... Deus tem um destino na vida dela, mas ela não consegue acessar. Você, por instrução, né, da sua mãe, instrução da sua mãe, e um princípio da sabedoria, um dos segundos princípios da sabedoria obedeci, né? É instrução. E aí nós temos uma parte de gente, né, que não preza por instrução. Muita gente vai ouvir esse podcast nosso aqui, e muitos já se lascou na vida demais por não ouvir instrução, né? Então, interessante que você pegou essa parte de instrução, que foi o que Deus falou que Salomão pediu para Deus, né? Sabedoria. Só quer uma coisa, sabedoria. E a base da sabedoria é a instrução. Aí, como você pegou a instrução da sua mãe, é interessante como Deus vai caminhando o nosso destino, né? Interessante. Incrível. E tem muita gente que justamente fala assim, por falta disso, elas não vivem, não trabalham, não estão vivendo a própria vida, porque não estão seguindo o seu próprio destino, não tem instrução, não tem conselho, não age com prudência e acaba vivendo a vida de qualquer jeito. E aí o final é tristeza, aquela vida, né, rancorosa, podia ter feito aquilo outro. Mas que bom que você está bem na sua área, e é isso aí. É isso aí. Tinha outra pergunta aqui, em relação ao empreendedorismo. Eu achei muito joia, cara, que eu me lembro que seu esposo, ele ainda estava trabalhando, que é o Gilbert. Se você estiver assistindo aí, um abraço, meu querido. Tamo junto até depois do fim. É um cara que eu admiro, que tem um coração muito enorme para Jesus. É um cara que ama mesmo a presença, a glória de Deus. E tenho muito carinho e respeito por você, meu amigo. E ele tinha uma dificuldade muito grande, que era de empreender. Ele trabalhava no privê, né? Isso, ele era almoxerife no privê. E hoje eu olho para ele e vejo a transformação e a mudança e que o empreendedorismo tem feito na vida dele. Foi algo muito rápido para mim. Eu olho aquilo, meu olho enche d'água. Eu fico muito satisfeito em ver aquilo. Aquela coisa não tem mais dentro dele de ficar preso em algum lugar. Ele é livre agora. Eu achei isso muito jóia nele. E a minha pergunta é: o que você vê no seu esposo hoje como um empreendedor? Essa é a minha pergunta. Eu vejo muito potencial e muita força de vontade, e eu acredito que vai dar super certo o caminho que ele está trilhando. Já deu. Assim, eu acredito que a pandemia, ela mudou a nossa cabeça a respeito de muita coisa. Quando nessa pandemia teve o lockdown, né, a gente ficou em casa um tempo, e eu e o Gilbert, eu tive redução de salário, o Gilbert também teve redução de salário, e eu e o Gilbert pensou, a gente não dá para ganhar só o salário. Qual que é o caminho? Tem que empreender, né? Eu trabalho numa empresa, então eu recebi um salário ali. Foi quando eu comecei, de fato, me abrir mais no Instagram, pegar outros processos, ter mais cliente. Foi quando o Gilbert decidiu estudar sobre empreendedorismo, marketing digital, que ele trabalha com isso também. Foi quando a gente abriu a mente para essas coisas. Porque
Quando você está acostumado a ganhar tanto, aí do nada, eles reduzem seu salário, assim. Nossa. Aí, só que terrível. suas contas, você não reduziu. Você tem que pagar, né? Uhum. E aí você se sente a instabilidade, né? Você se sente vulnerável. E quanto menos renda, menos chance você tem de conseguir arcar com todos os seus compromissos, né? Verdade. E assim, hoje eu vejo que ele tem muito potencial, ele está estudando muito. E eu acredito que vai dar super certo. E, na verdade, assim, ele é mais focado que eu nessa parte de empreendedorismo. Eu ainda, por conta da educação financeira, tudo, eu ainda sou muito presa ainda à estabilidade. Na segurança, né? Na segurança. E é bom ele ser assim, porque aí ele vai mais para esse caminho do empreendedorismo, né? Porque, às vezes, se dependesse só de mim, a gente ia ficar ali no mesmo jeito. O resto é a segurança, né, cara? O que eu penso é porque a mulher em si, cara, ela quer se sentir segura, ela não quer passar por momentos de crise ou dificuldade. Isso é toda mulher. Eu olho para minha esposa e ela fala, e aí esse mês, e não, entende? E como eu também atuo na área do empreendedorismo, eu sei como que é. Eu percebo que ela quer segurança. Então toda mulher, isso é normal, de ela querer se sentir segura. Tanto na área emocional, financeira e espiritual, e assim vai. E o empreendedorismo, cara, ele é um desafio muito grande para quem está começando e iniciando. E não é qualquer um que começa com essa chama no coração de dar o seu melhor, dar o seu tudo para o empreendedorismo. Tem muitas pessoas que começam devagarzinho, até engajar para poder levantar e crescer o seu potencial. Eu achei muito joia. Ele tá muito entusiasmado, tá com o coração mesmo assim feliz de empreender, de ter ali o seu próprio negócio. E eu fiquei muito feliz por ele e por vocês. E é isso aí. Essa foi minha pergunta do empreendedorismo. Galera, vocês estão gostando? Vocês estão gostando desse nosso podcast? Deixa seu coraçãozinho aí. Nós estamos na live aqui, mas vamos fazer de tudo para deixar gravado, para vocês assistirem novamente, fechou? Eu vou passar a bola pro Anderson aqui, que ele tem pergunta até falar chega para a Samela aqui. Hoje nós vamos bombardear ela com pergunta. Igual nós conversamos agora sobre a questão da estabilidade. Tem pessoa, realmente tem um tipo de pessoa, não só mulher, mas até homem. Acho que é do ser humano a segurança, né? Tem. Mas tem uns que são mais. Tem pessoas que a maioria é mulher, mas tem muito homem que é estável. Ele não abre mão da estabilidade por nada, né? Nada. O cara é bem, recebe bem na empresa, trabalha bem, e pega um monte de dinheiro, mas não consegue empreender para não abrir mão da estabilidade, mesmo sendo homem, mesmo recebendo bem. E essa questão não é só da mulher, tem muito homem também. Muitos às vezes estão me ouvindo aí nesse exato momento. Tem muito, é do ser humano, a segurança, ter essa segurança do que vai receber no final do mês, tudo é do ser humano. Então, eu penso o seguinte, tem já viram aqueles casais que está estudando para concurso? O homem ou a mulher estuda para concurso, um trabalha. Já viu? Às vezes é o homem, ou às vezes a mulher, tanto faz. Eu penso que é dessa forma. Que às vezes quando você está estudando para concurso, seu companheiro que vai trabalhar e você só vai estudar. Quando você passar, seu salário é 30 mil reais. Seu salário é 40 mil reais, 50 mil reais. O outro tem que trabalhar mais. Entendeu? Isso se é homem ou se é mulher, independente. Então, eu penso que, às vezes, o empreendedorismo no início seja dessa forma. Se é um ajudando o outro. Por quê? Porque lá no futuro, um vai estar ganhando muito mais, porque ele está plantando. E aí, esse que vai colher, você vai colher junto. Entendeu? Entendi. Isso é independente. Se for o homem, às vezes a mulher, o homem trabalha e a mulher estuda. Tal, mas quando ela virar uma juíza, quando ela virar uma promotora, 40 mil, 50 mil por mês. Mas
Você acredita, por exemplo, que alguém ele pode ficar só numa profissão? Por exemplo, um exemplo, alguém passa no concurso, a pessoa aí vira advogado, depois vira juiz, e ali a pessoa chega no nível que ela é juiz. E aí pronto, você acha que a pessoa tem que, na sua opinião, né? A pessoa chega nesse patamar, ela pode parar a vida dela ali como juiz e pensar, eu tô de bem na vida, né? Meu salário tá bom. Você faria isso ou não? Bom, você como juiz, se você vender um curso para ensinar como ele se tornou juiz, como passar num concurso, nossa, ele faz dinheiro dormindo, né? Mas depende. Depende se eu gosto do que eu faço. Né? Se eu sou uma juíza hoje. E eu gosto, eu chego no fórum super feliz, eu pego aquelas pilhas de processo, eu vou julgar. E é uma coisa que eu gosto, não tem problema nenhum. Eu acho que eu seria feliz. Mas se eu não gosto, eu não estou satisfeita, se o que eu ganho ainda é pouco, aí eu abriria para outras áreas enquanto juiz, né? Porque juiz você paga um preço muito alto para você se tornar juiz, não é uma OAB. Porque a OAB é você contra você. Se você, nos trâmites do edital, pronto, você passa. Num concurso público, você tem que ser melhor que 1.000 pessoas, porque são 1.000 pessoas por vaga, 200 pessoas, 300 pessoas por vaga. Você tem que ser o melhor de todos para conseguir aquela vaga. Então, não é você contra você, é você contra 200. Que é por isso que eu não presto concurso. Já fiz provas de concurso, porém, eu ainda não parei ainda para estudar tudo para concurso público, porque eu não sinto vontade mesmo. Não sinto vontade de estudar para concurso e não tenho essa aptidão, assim, eu não me vejo, né? Mas se a pessoa é juíza, e eu acho super válido, quer trocar de função, de profissão, ela não é a função dela. Então, ela vai ser próspera no que ela pôr a mão ali. O importante é você fazer algo que você gosta e se dedicar e ser bom naquilo. Essa parada é muito importante que vocês falaram aí, porque às vezes a pessoa busca isso pelo dinheiro. Eu vou ser juiz porque um juiz ganha muito dinheiro. E acaba que aquilo que você falou para ela, nossa, era para você tá na área da odontologia, mas você está na advocacia. Às vezes a pessoa vai no intuito do dinheiro e acaba se frustrando, porque uma vida de um juiz, eu creio que não é tão fácil assim. Tem juiz antes que ele tem que andar com 10, 20 segurança em volta dele, porque ele julgou um bandido muito violento, que já ameaçou ele de morte. Ou seja, é um preço muito alto, como a Samila falou. E se a pessoa vai pelo dinheiro, ela vai acabar sendo frustrada. Mas se é algo que ela gosta e que aquilo queima no coração dela, se ela acha que é um propósito, cara, isso é muito joia, porque ela está vivendo algo que ela gosta, é algo que, eu quero isso para minha vida. Mas se a pessoa for focada somente no dinheiro, eu vou, porque um juiz ganha muito dinheiro, 50, 70, 100 mil por mês, meu Deus, a minha vida é uma maravilha. E a maioria vai por dinheiro mesmo. E a maioria vai pelo dinheiro. E acaba que, olha, o que eu percebo acaba que não... Tem muita gente. Não é muito feliz naquilo que faz. Além dele não ser feliz, ele não tem aptidão para o cargo, ele acaba... Por exemplo, um juiz, ele acaba julgando determinado processo conforme que entende, dele, né? Não tem uma noção de sociedade, às vezes. Tá certo, tem que ter lei, fundamento, fato, fundamento, tudo. Porém, o juiz, ele tem que ter uma percepção. E tem juiz que não tem essa percepção de sociedade para julgar um processo conforme aquela estrutura, aquela situação. Então, por quê? Porque às vezes entrou ali para ganhar dinheiro mesmo. Tem um juiz eu vi acho que foi Instagram, YouTube, dos Estados Unidos. Os vídeos dele viralizou, porque ele vai lá um velhinho, Sim, já vi. que ele
Das multas de trânsito. Multa de trânsito, né? E foi lá para depor por que ele fez aquilo. E aí o juiz, no dia que eu vi lá, ele parece que furou o sinal vermelho ou estacionou em lugar proibido. E o guarda notificou ele foi lá no fórum. Ele perguntou por que, né, o senhor de idade, parece que ele tinha 89 anos, como é que você faz um negócio desse? O senhor vai explicar para o juiz, esse juiz, né, que ele tem um filho que tem, parece que de síndrome de Down, uma doença muito rara, e que estava levando o filho, né, no hospital, algo assim. E aí ele foi, esse juiz, ouviu o senhor, ele foi, rasgou a sentença do velhinho, né, do senhor que foi multado por estar levando um filho em alta velocidade. Alta velocidade, algo assim. Mas ele teve uma infração. Mas o motivo era para ajudar o filho que estava passando mal. É disso que eu estou falando. Eu assim, interessante que aí você veja, pela lei, ele teria que pagar a multa por excesso ou algo assim, né? Mas ele como juiz não aplicou isso, ele teve a misericórdia. Você acha que tem como fazer ser juiz e entender esses casos da humanidade, humanamente, falar assim, colocar o coração na... Super. Você acredita que pode, o juiz Sim. pode fazer isso? Ele faz isso. Faz. O pessoal do direito costuma falar, cada cabeça uma sentença. Então, às vezes, você tem o mesmo processo, o mesmo caso. Cada juiz vai julgar de uma forma. Mas isso não é ruim? Então, gera... Para nós, para a humanidade, para pessoas que precisam. Depende do caso concreto, né? Depende muito do caso concreto. Mas, se for por uma causa semelhante a essa, por exemplo... Entendi. Né? Que teve um motivo ali, que realmente teve essa infração, mas o motivo foi algo muito forte. E o juiz tira a infração, eu creio que é uma boa coisa que ele fez, né? Entendi. Que ele agiu de forma prudente, com senso. Ele usou o senso ali para julgar, não só a lei, fato, fundamento, artigo. Entendi. E bater o martelo, entendeu? É essa questão. Então você acredita que pode, na lei, diante do juiz, cabe ainda o bom senso? Cabe ainda a interpretação de ver o ponto do ser humano ainda? Então não é inflexível a lei. Você fez isso, não quero nem saber da sua vida, toma multa aqui e vai embora. Não, existe sim, tudo... Mas assim, depende do caso, né? Eu não posso generalizar, né? Isso, aqui. Entendo. Mas existe sim o bom senso, o juiz, o entendimento dele acerca daquele assunto. Existe. Se você não concorda, recorre, né? E deixa. Eu acho muito poder para um juiz. Eu, pessoalmente, eu acho que um juiz... Só que é por isso que existe advogado. Por isso que existe advogado. Porque o advogado, ele vai perceber se o juiz está tendencioso a uma parte ou a outra, e o outro vai recorrer e até chegar, até entender que a lei deve ser feita de fato. Entendi. Entendeu? E sem a advocacia, sem os advogados, isso não seria possível. Aí sim você ficaria na mão. Entendi. Então, você ficaria na mão à mercê de um juiz. Você ficaria à mercê sem o advogado, entendeu? Então, por isso é importante a profissão do advogado. É extremamente saber importante. Muito extremamente bem dos códigos. importante. Porque o juiz ele não tá nem para história, né? Historinha. Ele quer os fatos. Assim, esse caso, esse juiz lá dos Estados Unidos, ele teve os fatos, aí ele foi ver a história por trás da situação. Mas normalmente um caso, por exemplo, de vamos colocar roubo ou essas coisas, o juiz não quer saber da história, ele vai saber os fatos. Depende. A gente tem caso de, por exemplo, roubou bolacha para comer, que estava com fome no supermercado. E o juiz absolver. Entendi. Até porque tem um princípio da significância, que é um valor irrisório. Mas assim, se você... Lógico, tem gente... É igual eu falei, tem um juiz que pensa assim, tem um juiz que não, roubando bolacha, vai preso. O promotor, o Ministério Público, manda prender, tudo, tá tudo certo. Entendi. Mas existe sim. No Brasil existe muito isso. Muito. E, por exemplo, criminal não é minha área, né? Eu nunca peguei um processo penal, não sou especialista na área. O que eu sei foi o que eu aprendi básico na faculdade. Mas, por exemplo, em caso que eu atuo, assim, pensão alimentícia,
por exemplo, em casos de pensão, a gente vê uma atuação do judiciário muito forte, no sentido de resguardar aquele menor para fazer o pagamento. O que demora, os procedimentos demorados, é ali marcar uma audiência, o oficial achar o pai, que às vezes o pai se muda de endereço. Então, isso é o enrolado, por isso que às vezes os processos enrolam tanto. Porém, os juízes, eles têm eles sempre vão com um punho muito forte nesse aspecto, né? Até demais, às vezes, quando eu pego um processo que eu estou do outro lado, né? A gente vê algumas coisinhas ali, mas o advogado, a importância do advogado na sociedade é essa. Para o cidadão não ficar ali à mercê de uma decisão, de uma intimação de um policial. Não, você tem alguém está ali, igual eu sigo uma página jurídica, né, de memes. Depois da sua mãe que a gente defende advogado. Então, é basicamente isso, né? Assim, quem você tem que tratar muito bem. Dá muito respeito. Não, é verdade, tem duas pessoas que defendem a gente, né? A mãe e o advogado. Deixa eu te falar, eu conheço pessoas próximas a mim que teve aquela questão de separação e ele ficou com as crianças, depois a esposa pegou as crianças e aí ele fez de boca o negócio, né? A separação e tal. E aí agora a esposa tá pediu e entrou com um mandado de busca e apreensão e já tá expedido para ele. Prisão, né? De prisão. Só que um período ele ficou com as crianças, outro período ele né, levava para casa. Ele ficou nessa separação, ele decidiu assim, mas agora ela disse que ele não tá pagando pensão e aquela coisa. E nesse caso, como que funciona a questão, por exemplo, dele provar tudo isso que foi combinado entre assim? Olha, aí ele vai ter que ter comprovante de tudo, de pagamento. Comprovante de pagamento do que ele pagou para ela, entendeu? Entendi. Se não tiver, tem que analisar o caso. Vai a fundo, né? Tem que analisar, eu não posso afirmar nada sem analisar. Mas se não tiver um comprovante de pagamento dessas parcelas que ela está cobrando, não tem outra saída. Tem que pagar, tem que se virar. Mudando um pouco aqui de assunto, Samila, qual que é a sua expectativa a respeito desse evento que vai ter, que é o Destravar de uma Vida Abundante? Como está seu coração a respeito desse evento? Eu estou muito animada com esse evento. Eu até postei nos meus stories que eu estava com a Carol Guimarães, né, que ela é uma das palestrantes, e ela também está muito animada, e a gente conversou sobre isso, né, e eu vi assim, o tanto que vai agregar na vida das pessoas. Maravilha. Da minha parte, que eu tenho para falar ali sobre educação financeira, é realmente uma história de vida, basicamente isso. Né? Eu era uma pessoa que pagava R$2.000 de cartão de crédito, e aí acabava o salário e tinha que recorrer ao limite do cheque especial. Ninguém faz isso não no Brasil, né? E assim, era uma loucura. Né? E aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu estipulei uma regra lá em casa, né? Que foi um controle de orçamento. Eu aprendi isso com a Natália Arcuri, né? E aí nós utilizamos, até hoje eu utilizo, mas não de forma assim, que como eu queria pagar tudo, então eu usei essa técnica muito forte e muito, não podia ultrapassar aquilo para a gente conseguir pagar tudo que a gente devia na época. Então eu peguei as técnicas do envelope. E a gente colocou ali metas de gastar, vou gastar tantos reais por semana com o supermercado. Gente, supermercado, eu ia no supermercado, gastava 800. Nossa, eu gastava muito dinheiro no supermercado. Só vocês dois? Só 2 pessoas, sem criança. Cara, você falando aí, eu lembrei de... é até engraçado. Eu lembrei de um vídeo que eu vi, que é uma senhorinha, né? Aí lá em cima tá escrito assim, ó.
olha meu cartão de crédito vendo eu fazer compra. E a senhorinha lá embaixo, meu Deus, tipo só besteira. Não, mas essa questão é forte, cartão de crédito. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Aí eu tinha de gasto de... Eu lembro que eu coloquei R$100 por semana com o supermercado. Então ia dar R$400 por mês só. Então assim, era basicamente a gente comia pouco. Aí a gente, R$100, só R$100 por semana. Aí a gente colocava no envelope da semana e gastava só o que tava lá. Gasolina, R$50 por semana. Por semana? Por semana. Às vezes eu aumentava, acho que eu cheguei, não, acho que eu coloquei 80. Foi 80, quem tem carro e moto, 80 por semana. Entendi. E aí não podia, vai ter que sair menos, vai ter que andar menos. Não sei, se vira, né? E aí, limite de lazer também, porque você não pode ficar sem... Às vezes você quer fazer alguma coisa, sair, eu coloquei, acho que foi R$25 por semana para comer alguma coisa diferente, assim. E foi assim, fazendo isso, com esse controle aí bem forte, que a gente conseguiu sair do vermelho, que a gente estava no vermelho, não conseguia viajar. Nossa, eu sempre tive um sonho assim de viajar, ir pra praia. E aí a gente foi na lua de mel, no outro ano a gente não viajou, porque não deu. Entendi. E aí eu fui na lua de mel porque eu tinha fizeram minha rescisão de um outro serviço que eu tava, e a gente pegou o dinheiro lá e pagou e pronto. Só que no outro ano a gente não viajou. Porque não deu, simplesmente impossível viajar, impossível. E aí já no outro ano a gente conseguiu viajar. Porque a gente planejou a viagem, né? E também uma coisa, eu penso da seguinte forma, né? Eu prefiro pagar uma conta, às vezes, parcelada, assim, muito tempo, do que zerar minha conta zerar minha conta bancária para pagar outra dívida. Porque senão você não pode ficar sem nada. Sim, zero. Porque se você ficar sem nada, ou você vai usar o cartão, você vai usar o limite. Aí no outro mês você se lascou. Verdade. Então, é uma dica aí pro pessoal, né? Tô finalizando. É uma dica pro pessoal para não zerar. Deixar nem que seja R$1.000. Por exemplo, R$1.000. Vou deixar aqui um fundo de reserva de R$1.000. Porque realmente, imprevisto acontece. Seu pneu fura, seu filho precisa de um remédio. Gente, é tanta coisa no mês que pode acontecer. Galera, isso aí, é só uma das palhinhas que ela vai falar lá. No evento tem muito mais. Tem experiências que ela tem de vida para poder compartilhar com você e que vai agregar muito valor e conhecimento para a sua vida. Você vai aprender muito nesse evento. Esse é um evento onde a gente vai dar de fato todas as nossas experiências de vida, para você realmente sair de lá com um coração cheio de expectativas boas e de muito conhecimento. E espero que você possa fazer parte desse grande evento. E que o nosso desejo é que você pegue tudo aquilo, coloque na caixinha e leve para sua casa, para você aprender, para você ver como é bom aprender com quem teve experiências em alguma área da vida para poder crescer. É melhor, tem uma frase que diz que aprender com o erro, ele é muito bom. É muito bom você aprender com o erro antes. Mas é melhor ainda se aprender com o erro dos outros. Isso é uma coisa muito boa que eu tenho pegado para a minha vida e você pode pegar para a sua também. É isso aí, galera. Vamos dar continuidade aqui. Espero que você esteja gostando e tamo junto. Vai lá, antes, lança mais a braba. A braba sim. Esquece do microfone. Galera, deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês aqui, que é algo muito, muito legal e muito jóia. Eu lembro do nosso primeiro podcast, foi segunda-feira passada, com o pastor Everson. Inclusive foi muito bom, muitas pessoas que me viram na rua e comentaram a respeito do nosso podcast. E aquilo foi um começo, cara, foi muito desafiador para nós, que nós chegou em cima, não é que chegou em cima da hora, a gente chegou aqui, faltou algumas coisas, faltou cabo de microfone, faltou isso, faltou aquilo, então foi muito desafiador para nós. E hoje nós estamos dando o nosso melhor, fazendo de tudo para que você possa ser
mais abençoado do que você já é. E a gente vai inovando, trazendo novos convidados, novas experiências para você receber o melhor do Pod Cristo. E uma pergunta também que eu queria perguntar para você, Samila. Como foi que Jesus entrou na sua vida, assim, igual você tinha falado, que o Gilbert te levou mais a fundo em Jesus. Mas quem foi a pessoa, assim, principal, antes do seu casamento, a pessoa crucial para te levar para perto de Jesus? Fala para nós aí um pouquinho. Bom, minha família, ela já é toda da igreja, né? Então eu vou na igreja desde criancinha, minha mãe me levava para a igreja. Mas que eu lembro assim, que eu tive um encontro com Deus de verdade mesmo, eu tinha uns 15 anos de idade, e foi do nada, assim, eu estava em casa, mesmo indo na igreja, eu escutava, assim, música sertaneja, eu ia em festa, tinha uma vida normal, assim, normal no sentido secular, né? Entendi. Mas eu não tinha, eu tinha temor de Deus, mas não era firme, nem um pouco. E aí, quando eu entrei 15 anos de idade, a minha mãe, ela foi para a Espanha trabalhar, lá em Ibiza. E trabalhar de faxina. E aí eu fiquei longe dela, 1 ano fiquei longe dela. Das minhas 2 mães, né, que eu brinco que eu tenho 2 mães. Uma de criação e a minha mãe mesmo. Então, ela ficou lá durante esse ano, as 2 ficaram, eu fiquei longe, foi a primeira vez que eu fiquei longe das 2 de uma vez, que geralmente eu ficava eu tinha a outra, então dava tudo certo. Só que dessa vez eu fiquei longe das 2 e foi um embaque para mim. Eu senti muito, eu sofri muito. E aí eu queria saber de nada, eu queria só, meus amigos chamavam para ir para a festa, eu ia, eu estava assim, bem... a cabecinha bem voada. Do nada, eu abri a Bíblia e apareceu lá em Eclesiastes. Tudo é em vão. Nada tem sentido. Tudo é em vão. Tudo é como correr atrás do vento. E eu li o livro de Eclesiastes todinho. Lá falava também que importante, eu não lembro agora as palavras certinhas, né? Mas lá fala assim que é importante você ter temor de Deus. Que é isso que vai resolver sua vida. O resto, que você for correr atrás, é tudo em vão, é tudo passageiro. E aquilo ali despertou algo em mim. E eu decidi naquele dia mudar de vida. Aí eu falei, não, eu vou procurar uma igreja e eu vou me entregar para Deus de novo. Acho que foi o Espírito Santo que falou comigo, sabe? Que nesse dia. E aí eu fechei minha Bíblia, excluí minhas músicas que eu gostava. Mudei, rejeitei convites para sair, mudei minhas amizades, me tornei outra pessoa. Comecei numa igreja que me chamaram para ir na época. Fiz encontro com Deus nessa igreja. Fiquei lá muito tempo. E até hoje, então dos 15, 16 anos até hoje, eu não saí mais dos caminhos do Senhor. Já teve momentos de ficar mais fria, assim, de não buscar, de estar mais assim, mas não cheguei a sair. Nunca saí da igreja, sempre congreguei. Todo domingo eu estava lá, junto com os irmãos, tudo. Nunca, depois desse impacto que eu tive, assim, que Jesus falou comigo através dessa palavra, eu nunca mais saí. Aí eu estou até hoje, em nome de Jesus, graças a Deus. Bom demais, graças a Deus. Galera, nós já estamos caminhando para o fim e já vamos deixar aqui as nossas saudações finais, né? Cara, você foi ler Eclesiastes, você foi marcado em Eclesiastes. Eu quase fiquei depressivo antes, quando eu fui ler Eclesiastes. Todo mundo fala isso, gente. Eu amo esse livro. Todo mundo fala que é um livro depressivo. Gente, é um livro lindo. Não, ele é muito top. É o seguinte, ali Salomão compartilhou quando eu acho que ele estava num momento muito assim, cara, ali eu creio que ele estava no final da vida. Ele já estava no final da vida. Falou comigo porque na minha cabeça eu estava buscando algo sem sentido. Tudo era em vão, porque eu sempre buscava algo para fazer, para né? Então eu escutava, tudo que eu ouvia, tudo era sem sentido, tudo era em vão, tudo era vazio. Te entendo. E aí eu entendi dessa forma, foi a minha interpretação, né? Não sei se é a interpretação certa do livro.
Essa é uma das partes que geralmente, igual você falou, ela marca a vida da pessoa, porque a pessoa que está correndo atrás do vento, que ele diz, né? Tudo é vaidade, tudo é se correr atrás assim, do vento. Eu tinha um problema muito sério também com questão do corpo, eu queria ficar magra, queria emagrecer. Tinha ali meus 14 anos, 13, 14, 15. Eu já tentei, assim, vomitar. Eu odeio vomitar, eu tentei, aí às vezes que eu não conseguia, eu desistia, porque eu odeio vomitar. E eu tinha um problema com essa parte, porque eu realmente queria emagrecer, assim, era vaidade isso. Queria atingir uma coisa que eu não era. E eu não era gorda, era realmente problema psicológico. Não era gorda, eu tinha um corpo normal, só que eu tinha esse problema, então... Isso aí, depois que eu li que tudo era besteira. É besteira, por que você está correndo atrás disso? O que você vai resolver? Né? Que você vai entendeu? mudar? Aí falou comigo nesse sentido, que eu sofria muito nessa parte. E buscava ali, sempre queria estar buscando, correndo atrás, literalmente correndo atrás do vento. Era o que eu fazia na época. Entendi, maravilha. Entendeu? Mas, gente, é um livro lindo, leiam. Salomão, até quando ele estava na depressão dele, a sabedoria não deixava ele. O cara na fossa, igual assim, esses dias antes de ontem, eu tava falando com a Paula, como que a gente se conheceu. Eu batizei em 2003, e fui em novembro de 2003, dia 20 de novembro de 2003, e fui trabalhar em um hotel. Ele não podia ir para a igreja por causa do serviço e tal. E aí, nesse período, né, de ficar afastado da igreja, nós estávamos no hotel, um rapaz, o dono da lanchonete lá, tinha um apartamento lá, basicamente dono do prédio todo. E aí chamaram, não, vamos lá para essa festa e tal. Já estava frio espiritualmente, eu batizei e fui para o serviço. Eu saí do serviço e voltei, batizei e voltei para o serviço de novo. E aí, nesse período tal... A gente fechou a lanchonete umas meia-noite e chamaram a gente para um apartamento, fiz dono, tá, pessoal. E aí, nesse período da frio espiritual, eu tomei umas cachaça. Depois de 20 dias, eu batizei, tinha uns 4 ou 5 dias, ou uns 15 por aí, não entendo, não lembro muito bem. E aí, eu queria fumar, mas eu fui liberto do cigarro. Eu falei, não, deixa eu tomar uma cachaça, tinha uns uísques lá, e se eu beber o uísque, eu fumo, eu consigo fumar. E foi dito feito, consegui, né, depois tá doidão do álcool ali, eu consegui fumar, crente. E é o seguinte, cara, onde que eu quero chegar com isso? É igual com Salomão foi doido também, em período da depressão dele mesmo, assim. Mas isso aí que você fez é muito comum. Aí acontece, aí eu tava frio espiritualmente, aí quem chega lá? A Paula, que era minha esposa. Assim, eu não era, na época... Você não era casado na época? A primeira vez que eu vi ela na minha vida. E aí, nós tava lá, né, aí o namorado dela também lá, e eu na varanda fumando, bebendo, E ela soube, né? Meu tio falou pra ela: meu sobrinho tá aí e tal, ele batizou, o que ele tá aí? Ela foi lavar comigo. Eu tava na varanda, né, mano? Tomando um uísque e fumando. Quando ela foi falar comigo, ela falou comigo assim: por que você tá fazendo isso? Você batizou, né? E ela tava indo pra igreja. E eu dentro da igreja, assim, uns quase 15 dias batizado, fumando e bebendo. Aí eu falei pra ela, olha, eu sei que eu tô errado. Eu conheço, é porque eu tô fora da igreja, eu tô distante da igreja, eu tô com saudade dos irmãos, eu tô bebendo, mas eu sei que eu tô errado, eu vou... Cara, foi a última vez que eu fiz isso, em 2003, que eu fumei e bebi na minha vida. Em 2003, ficar embriagado. Mas no meu ápice de embriaguez, interessante, que a Bíblia, a palavra de Deus rebenta os grilhões do inferno. Mesmo você, eu estava bêbado ali, eu preguei para ela bêbado. Eu preguei para ela, aí depois nós sumiu, ficou mais ou menos 1 ano sem se ver, mas no meu período ali de embriaguez e tal, eu estava pregando para ela.
Entende? Eu aqui falando e tal. E foi de fato, foi a última vez que eu bebi, me embriaguei, fumei, foi esse dia em final de dezembro de 2003, né? Então assim, por que você fala essa questão? Salomão também passou por esse período, né? Que ele se envolveu com outras mulheres, ele deixou de adorar só Deus, adorou outros deuses, e entrou nesse processo de depressão, que mesmo nesse processo de depressão a sabedoria não deixou ele, e ele